30 de agosto, nossa quinta aula de Tecnologia da Informação. Lembrando a todos que na semana que vem vocês não terão aulas na segunda-feira. Então, folga para vocês. E a gente retoma no dia 13 de setembro. Final da última aula, eu falava um pouquinho, se a gente retornar, eu procurei falar um pouco de tecnologia, só que procurei também mostrar para vocês, dentro da área contábil, quais são as sub-áreas que vocês podem estar atuando, né? Vocês imaginam sempre que, estou fazendo contabilidade, eu vou trabalhar na área de contabilidade. E não necessariamente, né? O curso e a formação de vocês permite que vocês atuem em diversas áreas diferentes dentro de uma grande área chamada de controladoria. Então, a controladoria, ela abrange algumas áreas de apoio. Por que são áreas de apoio? Porque muitas vezes essas não são as atividades fim da empresa, né? A empresa não nasceu para aquilo. São áreas que auxiliam a empresa a realizar o seu papel. Quer seja uma indústria, quer seja um comércio, quer seja uma empresa de serviços. Então, essa área de controladoria, ela executa tarefas que são complementares à atividade da empresa, que ajudam a empresa a ter uma melhor gestão e que, é claro, também contribuem para que a empresa possa realizar as suas entregas, as entregas fiscais, de acordo com o que é esperado pela fiscalização. Todos têm um chefe, no caso de vocês, um dos chefes que vocês têm chama-se governos federal, estadual e, por que não, municipal. Então, além dessas áreas de apoio, vocês também, né, podem sim, efetivamente atuarem na área contábil. Que aí eu deixei um espaço ali para falar de contabilidade e para falar de folha de pagamento. Então, todas essas áreas, é necessário que tenha esse conhecimento do assunto, mas o mais importante, que vocês consigam entender como cada uma funciona e todas as áreas que estão em rosa aqui, elas geram informações para a área contábil, ok? Estou pegando um material aqui, deixa eu voltar. Eu tentei lembrar o nome da empresa algumas aulas atrás e eu não me lembrava. Mas agora eu lembrei. Eu estou compartilhando com vocês o portal de uma empresa chamada Valore Brasil. Valore é uma empresa que ela está baseada em Ribeirão Preto, lá é a sede, e ela trabalha com consultores em algumas áreas. Mas por que eu estou mostrando para vocês a Valore? Porque alguém, possivelmente os sócios da Valore, eles entenderam que eles poderiam fazer mais algumas coisas, né? E que me chamam a atenção, tá? Eu tenho algumas preocupações de um
de um bom tempo com relação à saúde e principalmente com relação à longevidade das empresas. Então vejam, vocês sendo formados na área contábil, não significa necessariamente que vocês vão atuar fazendo contabilidade. É isso que eu tenho tentado plantar a semente na cabeça de vocês. Vocês podem trabalhar com várias coisas, né? A Valori oferece melhoria de processos com BPM. Eu vou mostrar para vocês o que é esse BPM, um pouquinho de conceito de processos, porque tem a ver com TI, tem a ver com software de TI, mas processo, para quem não sabe, é você organizar, é você sistematizar a forma como as coisas se comunicam dentro da empresa. Quem faz o quê, quem alimenta quem, né? Eu mostrei para vocês esse organograma aqui, mas o que acontece? O contas a receber, ele gera informações para a tesouraria. Só que o contas a receber também, quando é gerado, ele alimenta diretamente a contabilidade. O setor de suprimentos, ele alimenta. Opa, deixa eu ver por baixo. Ele alimenta, deixa eu pegar aqui um pincelzinho que pode facilitar. O compras ou suprimentos, ele alimenta o contas a pagar. O contas a pagar alimenta a tesouraria. Contas a receber alimenta a tesouraria. A tesouraria, ela alimenta a parte contábil. O faturamento gera e atualiza o contas a receber. Mas o faturamento também, ele atualiza a contabilidade. Já está bagunçado demais essas linhas para vocês? Tá bom já? Agora imagina tudo isso funcionando sem que tenha etapas pré-definidas, ações pré-definidas. Quem atualiza quem, quem alimenta quem avisa quem. Essas ações pré-definidas, de uma maneira muito geral, eu poderia chamar isso de processo, né? Que é o que a Valori se compromete a oferecer aqui. Tá? Dentro da área contábil também, existem conceitos, e vocês vão ver um pouquinho disso lá na contabilidade gerencial, vocês não vão ver tudo, que é quanto vale uma empresa? Ah, eu quero, por exemplo, tá? Eu quero vender hoje o Unisalesiano. Quanto vale? Né? Vocês sabem que há alguns anos atrás, não me lembro quantos, teve uma instituição de ensino na cidade que ela foi vendida. Como que foi isso? Vocês imaginam que o dono um belo dia acordou e falou: tá aí, vou vender, quero tantos mil. Não. Então, existe um processo de valorização da empresa, a avaliação de quanto vale a empresa. Tá? Tem algumas coisas que elas são mais simples. Por exemplo, eu quero vender o escritório contábil. Por quanto eu vendo o escritório contábil? Por quanto eu posso comprar um escritório contábil? Ah, depende de quanto o cara quer. Não. Existem técnicas e métricas para a gente poder chegar nesse ponto. Para a área contábil, aproximadamente, tá? O valor que você compra um escritório, uma carteira de clientes de um escritório contábil, é aproximadamente 1,5 faturamento ano. Então, se o escritório fatura 10 mil por ano, o valor de venda dele aproximado é de 15 mil reais. E aí tem outras técnicas que vocês podem conhecer e provar. Além disso, gestão baseada no valor, planejamento sucessório, holding familiar. Por favor, gente, olhem para isso. Deem uma atenção para isso. Até aumentei. Olha isso aqui o que é, como funciona. Daqui a pouco nós vamos ter várias empresas que elas vão fechar por não ter continuidade, por não ter quem assuma.
E ainda mais hoje, onde as famílias cada vez mais estão menores, tá? E numa situação dessa, quem vai assumir? É o pet? É o gato? É o cachorro? Não. Então aqui ou a empresa fecha, ou em algum momento o dono precisa executar um plano de sucessão e vocês, contadores, têm que ter condições de ajudar as empresas a preparar essa sucessão. E ela não acontece da noite para o dia, tá? Fusões e aquisições, hoje está muito comum a gente falar e ouvir que a empresa tal comprou a empresa tal juntou com a empresa tal. Em cima da mesa, que eu me lembre agora, você tem duas empresas de locação de veículos, né? A Unidas e a Localiza. Estava se prevendo uma, uma fusão. E aí vocês têm que saber o que é uma aquisição, o que é uma fusão, o que é uma incorporação. Hoje, a Magazine Luiza está comprando um monte de empresas menores de tecnologia. Para quê? Ah, porque eles querem dominar o mundo. Não, eles sabem que a ideia do varejo, da venda, é diversificar, é tudo no mesmo lugar, né? Não é à toa e não é por acaso que hoje você compra no Magazine Luiza sabão em pó, arroz, café, que você quiser, né? Qual que é a estratégia deles? A estratégia é manter o cliente fidelizado ao portal deles. O que eu preciso, pega no Magazine Luiza, por exemplo, tá? Uma coisa que eles não tinham até pouco tempo era confecção, mas já adquiriram algumas empresas de confecção para incorporar dentro dos produtos que ele oferece. Então, depois deem uma olhada, eu vou deixar o link aqui no chat, deem uma olhada nessa empresa e vejam os serviços que ela oferece, e ela é uma delas. Tá? Uma outra coisa que é diferente aqui, eu falo isso porque eu pedi um orçamento, né, para uma consultoria deles. Ela tem vários sócios, cada sócio especializado em um segmento e um tipo de trabalho desse aqui. E ela tem também para os colaboradores toda uma estratégia de participação, onde o colaborador pode participar dos resultados de acordo com o rendimento dele. Eu não tinha visto, tá? Eu não sei, mas eu vi um link ali, né? Material gratuito. Se eu estivesse fazendo um curso de contábil, eu iria dar uma olhada nisso aqui, tá? Gestão financeira baseada em valor, aquisição e fusão, mantendo o seu negócio relevante, né? Sendo de interesse das pessoas. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Voltando aqui, então, na aula passada ainda, falei para vocês um pouco sobre as empresas contábeis, de como é que elas devem funcionar, qual que é a atuação. Vocês precisam inovar e fazer diferente, porque as empresas precisam de entregas diferentes para se manter, para competir. Área trabalhista, lá junto com o pessoal de folha, de DP, de RH, né? Não adianta, um dos maiores ativos que as empresas têm são as pessoas. Então, vocês precisam dar uma atenção especial aqui para como é que vocês vão cuidar da relação das pessoas com as empresas. Eu estava ouvindo na semana passada, já tem um grupo trabalhando mudanças para as leis trabalhistas, flexibilizando, tirando algumas obrigatoriedades. Então, fiquem atentos às mudanças que estão por vir, ou pelo menos que vão ser propostas, né? Área fiscal é o segredo da empresa, né? A empresa pagar a quantidade de imposto que é devida, não mais e não menos, e não está sujeita às penalidades e às multas que a não entrega disso pode gerar.
Automação. Muitas empresas estão buscando automatizar a área contábil, pelo menos as tarefas que são repetitivas, deixando tarefas que envolvem mais pensamento. Isso eu tinha comentado também na aula passada com vocês. E aí cai no item novo, né, que eu não tinha mostrado na semana passada. Isso aqui, gente, vocês vão encontrar lá na economia uma pirâmide parecida com essa, que é a pirâmide das necessidades ilimitadas de Maslow, ou pirâmide de Maslow. Por quê? Porque ele foi o primeiro cara que estruturou. A gente já viu, professor, em Vocês viram administração. isso? Eu também. Eu vi Maslow e o meu professor gostava muito de falar de Fayol, Henri Fayol. Essa pirâmide tem a ver com o nível de necessidade. Vocês já viram, então, e obrigado por me avisar, que as pessoas sempre terão necessidade, só que elas mudam de acordo com a posição que ela vai assumindo, né? Conforme ela vai subindo ou ascendendo a pirâmide, ela vai vislumbrando coisas que até então ela não via, não achava que era importante, né? E o nível mais baixo aqui, a base da pirâmide, hoje são vocês, né? Aí você pode olhar e falar, poxa, somos nós que sustentamos todos os outros que estão em cima da pirâmide? De certa forma, sim, né? Mas aqui a pirâmide ela foi adaptada para a gente falar de sistemas de informação, né? Para a gente falar de tecnologia da informação. Indicando o quê? Indicando que quando você está na base, quando você está iniciando, quando você está no nível mais baixo da pirâmide, a sua necessidade ela é operacional. O que é operacional? É rotina, é dia a dia, é você fazer as coisas essenciais para a empresa funcionar. É você lançar uma nota no contas a pagar, é você lançar uma nota no contas a receber, é você pegar e fazer uma conciliação bancária, é você poder fazer os lançamentos no diário, no Razão, conciliar, ver se eles estão corretos, é você fazer o registro de ponto e saber se o colaborador veio ou não veio, se ele bateu o ponto ou não bateu. E só. Então aqui onde vocês estão hoje são tarefas repetitivas, são tarefas do dia a dia. E existem sim sistemas de informação que foram criados para atender a esse nível aqui. Tá? Eu falo que vocês estão aqui hoje, só que o meu grande desejo é que vocês ascendam nessa pirâmide, é que vocês passem a ocupar cargos de maior relevância. Só que não tem jeito, é bem o conceito do McDonald's, né? Você não vai ser um gerente de loja, de unidade, se você não passou por aqui. Por quê? Porque você tem que conhecer como as coisas são feitas, como as pessoas reagem, como elas são tratadas, o que elas ouvem dos clientes. Essa aqui é a linha de frente. Mas aqui a gente tem softwares, soluções de sistemas para o nível operacional. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de vendas para emissão de pedido, eu tenho aqui um sistema de produção ou de ordem de produção para poder acompanhar o processo produtivo. Eu tenho o sistema financeiro, né, com contas a pagar, a receber, caixa e banco, conciliação bancária. Eu tenho o sistema de contabilidade aqui, que ele recebe lançamentos, ele tem o plano de contas, seus débitos, seus créditos. E eu tenho aqui o controle de pessoal, a catraca, né, que a pessoa entra e passa o seu ponto, registra o ponto, ou um ponto eletrônico. Então, conforme as coisas vão subindo, eu saio do nível operacional de tecnologia e eu venho para um nível de conhecimento.
né? Eu já quero saber aqui, de alguma forma, quanto vendeu hoje, quanto vendeu a semana passada, quanto vai vender nessa semana, qual que é a meta da semana, quanto já atingiu. Então, nota que aqui, ó, nesse segundo nível, né, o nível de conhecimento, eu não estou querendo saber se vendeu para o João, para a Maria ou para o José. Eu quero saber agrupado, quanto vendeu? Atingiu a meta ou não atingiu? Eu preciso de coisas mais agrupadas, mais organizadas. Aqui na finança, eu tenho que pegar meu fluxo de caixa e saber o que eu tenho, paga ou não paga a minha despesa. Ok? Aqui no Recursos Humanos, eu quero saber qual que é o nosso índice de faltas na semana passada, né? Pessoal de RH, qual que é o meu turnover, né? Quanto eu tenho de pessoas saindo ou deixando a empresa? Não sei se vocês sabem, mas as empresas têm indicadores que falam quanto é um número bom, quanto é um número ruim, de acordo com o segmento. Nossa, está saindo muita gente aqui. Ok, mas o índice comparado com o total de colaborador é pequeno. Então, está aqui, ó, nível de conhecimento. Software nível gerencial, né? Aqui o gerente ele não quer saber se vendeu, se não vendeu. Ele vai querer olhar aqui como é que está a meta. A gente está atingindo a meta, está abaixo, está acima. E quando ele percebe que está abaixo, ele passa um direcionamento para cá para que alguma coisa seja feita. Então, ferramentas, por exemplo, como eu já disse a vocês, ferramentas de BI, né, de inteligência de negócios, elas atuam aqui, ó, no nível gerencial, para dar informações para que esses caras possam acompanhar e possam decidir o que vai ser feito. Tá aqui, tem software para isso também, tá? E aí, o último nível, sistema de informação atendendo o nível estratégico, quem tem a estratégia da empresa. Agosto, muitas empresas já estão virando a sua chave para 2022. O que eu vou vender em 2022? Qual que vai ser a minha meta de venda? Qual vai ser o meu orçamento? Estão começando porque vão virar de fato entre setembro e outubro, né? Que aí a direção das empresas, o nível estratégico, eles vão olhar os próximos 5 anos. Não vão olhar esse ano já foi, gente, né? Esse ano já acabou. Pô, Chicão, ainda tenho 4 meses para trabalhar. Você tem 4 meses para trabalhar, aqui embaixo, tá? Operacional. Mas para quem gere, está olhando lá para frente. Esse ano já deu resultado ou não deu resultado? Tem algumas empresas, algumas fábricas, por exemplo, que já começam a não aceitar pedidos para esse ano. Quem tinha que comprar coisas para esse ano, já comprou. As empresas, elas vão produzir e elas vão entregar, está aqui embaixo, ó, né, no nível operacional. Mas o restante já começa a olhar para frente. O que eu vou fazer no ano que vem? Então, é necessário que eu tenha sistemas que apoiem aqui. Poxa, eu não consigo pensar num sistema estratégico. Sistemas que juntam tendências de mercado, sistemas que juntam a realidade de outras empresas do mesmo segmento e que compare com aquilo que você está fazendo. Então, isso auxilia aqui o nível estratégico a pensar para frente, a pensar adiante. Como vocês viram em Maslow, que conforme sobe na pirâmide, as necessidades vão mudando, dentro de uma empresa, conforme você sobe o seu nível hierárquico, a sua necessidade de informação ela é diferente. Poxa, Chicão, mas é o mesmo sistema, a gente usa SAP na empresa inteira. Usa. Só que aqui tem uma visão do SAP, que é a visão operacional do dia a dia. Aqui tem outra visão de SAP, os dados agrupados, os dados para tomar decisões. E vocês, onde vocês estão? Vocês hoje, né, estão aqui. Gostaria muito que vocês se preparassem para subir isso aqui, sabendo que
as habilidades e conhecimentos que você tem aqui não servem para você estar aqui, muito menos para você estar aqui. O que acontece quando a gente pega alguém daqui e traz para cá sem estar preparado? Não dá certo, né? Vocês já devem ter visto pessoas assumindo cargos aqui que não tinha a menor condição de executar. E com pouco tempo, isso cai. Algumas exceções, a pessoa ganha a oportunidade e vai se preparar. Ah, a pessoa mudou. Não é que ela mudou, gente. O tipo de trabalho que ela faz aqui é diferente. Então, vocês precisam ter um plano de crescimento dentro da estrutura, sabendo que a cada nível que vocês vão alcançando, os tipos de sistemas que vocês precisam são outros. E aí, quais são os tipos, né? Para a gente fechar o material da aula anterior. Quais são os tipos de sistemas que vocês precisam? Sopinha de letra para você, depois vocês podem pesquisar e saber o que é cada um deles. Mas hoje nas empresas, né? Hoje as empresas elas precisam ter um RP, né? Um sistema de gestão empresarial, né? O Enterprise Resource Planning, planejamento de recursos empresariais. As empresas também precisam ter um CRM, um sistema de relacionamento com o cliente, ou Customer Relationship Management, um sistema de relacionamento com o cliente que sabe. Hoje os e-commerces, eles têm isso de vocês. Eles sabem o que você comprou, quando você comprou, quanto você pagou, há quanto tempo você não compra, quais são seus hábitos de consumo. Ah, o Chicão faz compras a cada 2 meses, né? Alguém de vocês faz compra toda semana. Alguém de vocês compra mais esporte, compra mais beleza, compra mais roupas, compra mais eletrônicos. Então, as empresas hoje que estão online, que têm a sua presença online, elas têm todo esse perfil de vocês. E aí elas passam a ser mais assertivas com a forma de abordagem para cada um de vocês. O SCM é um sistema de supply chain, seria um sistema de compras. Comprei, vai me entregar, não vai me entregar, está no prazo, não está no prazo, quando eu tenho que pôr o pedido, quando que eu vou receber, quanto me custa o frete. O SIG, informações gerenciais, já vai atender um nível mais acima. Vai me tirar visões que auxiliam na tomada de decisão. BI, inteligência de negócios, relatórios programados, né? Toda segunda-feira é necessário ter um relatório de tal coisa, né? Exemplo a vocês. Eu combinei com a minha controladoria, toda terça-feira eles precisam me entregar o faturamento acumulado da empresa. Então, na primeira semana eu tenho da primeira semana, na segunda semana eu tenho da primeira mais a segunda, e assim eu vou levando até o final do mês. Com isso, eu sei antecipadamente qual que é a minha tendência de faturamento. E se tiver algum desvio, eu consigo agir. Então, exemplo de relatórios programados. Relatório de exceção. Quando acontece alguma coisa que vai impactar no resultado, eu recebo um relatório. Por exemplo, olha, já está com 3 dias que o fulano não aponta suas horas. Tem alguma coisa acontecendo, eu preciso olhar e agir. Então, programa-se os desvios que vão ser monitorados, os riscos, e você recebe relatório quando um risco desse ele vai se tornando mais eminente. Informes e respostas por solicitação. Isso aqui é sob demanda, né? Tem uma reunião, preciso de uma análise, a área prepara e me entrega. Então, são formas aí da gente ter a tecnologia auxiliando as empresas. Eu sei que vocês não conhecem essa sopa de letra,
mas vai ficar aí para vocês darem uma olhada e poderem conhecer, ok? Bom, como com essas aulas à distância, né, elas não são nem semipresenciais. Com as aulas à distância, eu perco muito a oportunidade de provocá-los e ouvi-los, tá? Se em algum momento nós estivermos presenciais, vocês vão perceber que isso é comum. Mas para que eu não perca isso, né, vocês já viram, devem ter visto, tem uma atividade que ela abriu para vocês, está com 6 minutos. Deixa eu achá-la aqui. Tá aqui. Tem uma atividade no AVA que ela abriu para vocês há 6 minutos. Ela ia abrir às 21h20, então são 17 minutos. E ela vai terminar às 23h40. Eu dei um tempo extra fora da nossa sala. Chicão, é prova surpresa? Não, não é prova, tá? E também não significa que vocês não podem a qualquer momento me perguntar, né? Já tem 3 pessoas com ela aberta. Então são 5 questões ali, 5 provocações, na verdade, que eu quero ouvir vocês. Eu quero analisar com isso a capacidade de vocês discorrerem, de falarem sobre as coisas que eu venho comentando. Ah, Chicão, tem no slide a resposta? Algumas coisas até tem, tá? Mas eu creio que vocês conseguem responder baseado naquilo que vocês escutaram eu falar ao longo dessas semanas. Ok? Então, fiquem à vontade. Eu vou pegar a presença de vocês pelo chat, tá? E aqui vocês têm a tentativa. Terminou, postou. Ok, muito obrigado. Ah, Chicão, terminou a aula 22h40. Eu não terminei. Ok, você tem até 23h40, então deixei um tempo bem amplo. E eu gostaria que vocês respondessem procurando ter o máximo de coerência nas respostas que vocês colocarem. Tá? Não é uma prova, é uma forma de trabalharmos e exercitarmos aquilo que eu tenho falado com vocês. Eu quero ver daquilo que eu falei, o que ficou retido na cabeça de vocês. Então, vou finalizar a gravação, tá? Mas eu continuo aqui com vocês até o final da nossa aula. Precisando, vocês podem me chamar. Não entendeu o que eu quero? Pode me chamar também, não tem nenhum problema. Estou aqui para auxiliá-los. Ok? Então, bom trabalho a todos vocês. Pois é, de 3 já foi para 12. Mas eu vou deixar mudo aqui, se precisar vocês me chamem.